Muito boa noite a todos, Boa a noite. todas as irmãs. É uma alegria imensa, né? A gente fica contando no dedo os dias para participar. Eu acho difícil essa live acabar um dia por isso, né? Porque a gente sente falta já das pessoas que congregam conosco, que participam, né, do nosso momento especial aqui de sexta-feira. E agora vai ficar muito gostoso de participar, porque nós vamos introduzir o Livro dos Espíritos, comemorando aí os 165 anos de existência, que eu acho que completou agora em abril, né? Parece que dia 8 ou 9 de abril, não me lembro bem a data precisa, o Dilon vai ver aí, depois ele fala, mas foi em abril, completou 165 anos o Livro dos Espíritos. E hoje, então, dando a largada, nós vamos ter o André Luiz. Ele nem está fazendo a apresentação, porque ele vai ser o nosso palestrante. Ele vai falar sobre o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo que nós vamos estudar a partir de sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem vai ser dia 17, né? Dia 17. Dia 17. Então, essa live é uma realização da União Beneficente Allan Kardec. Nós chamamos de Nosso Céu, localizado no Jardim Monte Líbano, na Rua Iviema, 5.565. Só quem vai lá, participa das reuniões, é que sabe por que a gente chama de Nosso Céu. Né, dona Verinha? Nosso Céu. Então, nós vamos, neste momento, fechar os nossos olhos físicos, o nosso copinho de água fluidificada aí na mesa, fazer os nossos pedidos a Deus e Jesus para que ocorra tudo maravilhosamente bem. E ao fechar os olhos, não significa um ritual, mas para que a gente abra os olhos da mente, do coração e analisa o assunto da noite de hoje, que é Deus. Mas já pensou, nós vamos falar nada mais, nada menos do que em Deus. Nossa, que coisa maravilhosa. Queridos espíritos, amigos protetores, anjos da guarda, esteja conosco nesta noite grandiosa de sexta-feira. Faça com que, nesse instante, meu filho esteja recebendo uma energia diferenciada, para que as palavras dele sejam um doce ao nosso paladar, né? Que seja um aroma, que seja aquela flor mais bonita que exista, para a gente olhar e se deliciar. Que Deus e Jesus ampare-o e que a gente possa ter uma palestra excelente na noite de hoje. Muita paz e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Com a palavra, o Andrezinho. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Eu recebi com satisfação esse convite para tratar desse tema contido em O Livro dos Espíritos, a partir da questão primeira. As provas da existência de Deus. Esta é uma aula clássica da filosofia. Todo curso de filosofia tem ali um capítulo chamado Teodiceia, que vem a ser o estudo das provas da existência de Deus e as refutações a essas provas.
Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que eu tenho, assim, bibliografia a indicar para quem quiser ir além da minha simples preleção. Porque em meia hora o que a gente pode fazer aqui é uma preleção, uma introdução ao tema, né? Por exemplo, existe um livro chamado Tratado da Metapsíquica, de autoria do filósofo Baruch de Spinoza. E esse livro é quase todo ele sobre os axiomas da existência de Deus. Axioma é uma lei que procura encerrar uma grande verdade. Ou até é uma lei que pode ser questionada, impugnada, até que se chegue à conclusão de que é verdadeiro esse axioma. Eu vou contar aqui com o auxílio precioso do meu pai, porque como eu estou com dificuldade para enxergar, meu pai ele vai fazer a leitura de algumas questões aí do Livro dos Espíritos para que a gente comente, né? Pois bem, o espírita kardecista, esse termo até está em desuso, né? Não se usa mais espírita kardecista, usa-se apenas espírita. Mas quando eu te digo espírita, eu me refiro aos estudiosos da obra que nos foi deixada pelo professor Denizar Hippolyte Léon Rivail, cujo pseudônimo era Allan Kardec. Professor Allan Kardec, que foi um professor de pedagogia francês, que nasceu lá por 1803, 1804, e foi desencarnar no finalzinho daquele século em Paris, na França. O professor Allan Kardec, ele, durante a sua encarnação, ele tornou-se catedrático de pedagogia. Ele escreveu uma gramática que foi muito utilizada pelos alunos franceses. E escreveu também um livro básico de aritmética, também para pré-adolescentes, para crianças, tentando facilitar o aprendizado das matemáticas para os jovens estudantes da França. Convidado por um amigo, Allan Kardec teve conhecimento de uma reunião chamada reunião de mesa girante. Porque naquela época, na França, surgiu um fenômeno raro das mesas que giravam. Pessoas se sentavam ao redor de uma mesinha, pé de galo, com 3 pernas. Essas pessoas davam-se as mãos e a mesa começava a balançar. E aí, então, alguns descobriram que podiam fazer perguntas para a mesa. Mas as perguntas que faziam quase sempre eram fúteis, tipo,
mesa, eu vou me casar algum dia? E aí a mesa, conforme as batidas que a mesa dava ali no piso, era sim ou não a resposta. Allan Kardec percebeu ali naquele fenômeno que havia algo mais sério do que as simples respostas para as perguntas fúteis dos homens. E a partir dali ele despertou o seu interesse para esse fenômeno das mesas girantes. Foi então que ele teve contato com um espírito chamado Espírito da Verdade. Esse espírito, muito culto, começou a dar respostas para questões de alta indagação feitas por Allan Kardec. E é claro que Allan Kardec não perderia a oportunidade de perguntar sobre Deus. Daí a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que eu vou pedir para o meu pai ler para nós aí. A pergunta e a resposta. Orlando. Está fechado seu microfone? Já vai. O que é Deus? O que é Deus? É a primeira pergunta. Então, Deus percebam, irmãos e irmãs, que Kardec não pergunta quem é Deus. Pergunta o que é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, há aí uma sutileza. Ele já estaria, de alguma maneira, limitando a explicação do mentor espiritual, porque estaria dando a Deus a natureza humana. Então ele pergunta, o que é Deus? E aí qual foi a resposta dos espíritos? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Bom, se Deus é a inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas, nós temos que Deus criou tudo que existe e que nós vemos. E se Deus é a inteligência suprema, ele deve ter uma inteligência que supera a inteligência do ser humano mais inteligente encarnado aqui no planeta Terra. Certo? Bom. E aí, qual que é a pergunta 2? A pergunta 2 é: o que se deve entender por infinito? Quer que eu leia a resposta? Leia para mim, por gentileza, a resposta. Aquilo que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. O ser humano, ele tem dificuldade de entender a natureza de Deus. Porque Deus é infinito. Para muitos, infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Por exemplo, a contagem numérica é infinita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai ad infinito. Deus não é assim. Deus, ele é infinito no sentido de que ele nunca teve um começo e nunca terá um fim. Ele simplesmente existe desde a eternidade.
e continuará existindo por todo o sempre. E aí, então, esse conceito dá um nó na nossa mente, porque nós somos seres finitos. Nossa jornada aqui na Terra, ela é finita. Vai chegar um dia que nós desencarnaremos, né? E aí, então, a gente tem a dificuldade de compreender um ser que nunca teve um começo e jamais terá um fim. Deus nunca teve um começo, porque se tivesse tido um começo, alguém teria criado Deus. E nesse caso, esse ser que criou Deus é que seria Deus. Não. Deus é o ser incriado, porque ele sempre existiu e sempre existirá. O que prova a existência de Deus na filosofia? Eu acho interessante que eu explique, antes de responder essa questão, que na filosofia você só prova aquilo que não é evidente. Porque o que é evidente não se prova. Por exemplo, eu estou aqui numa noite de sexta-feira falando a vocês a respeito da existência de Deus. E eu estou sendo filmado. Nesse instante, eu estou em frente de uma câmera, de um notebook. Eu estou usando uma blusa de frio. E eu já falei quantos minutos? Pode ir. Pode falar. E eu já falei aí aproximadamente uns 15 minutos. Isso é algo evidente. Você consegue constatar pelos seus sentidos. No caso, a visão, né? Você vai conseguir constatar pela visão. O que é evidente não se prova, porque não precisa se provar, é algo evidente. A gente prova aquilo que não é evidente. A existência de Deus não é evidente. Aí eu vou pedir, então, que o senhor Orlando leia para mim, por gentileza, a questão 3. Pois não. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Essa pergunta é interessante. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Uhum. Aí a resposta diz assim. Quer que eu leia a resposta? Por gentileza. Definição incompleta. Incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está além da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa propriamente dita. É definir uma coisa ainda que não é conhecida por outra que também não é. Então, não é correto dizermos que Deus é o infinito, né? Talvez a melhor resposta venha na próxima questão, que o Orlando vai ler para nós aí. A outra é assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Nossa, essa a gente encontra toda hora. Diz assim: numa máxima que aplicais às vossas ciências. Numa máxima que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa.
Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos na obra da criação. O universo existe, portanto, existe uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e pretender que nada pode dar origem a algo. Ponto. Pois bem, os espíritos usaram de um antigo axioma da filosofia, no caso da Teodiceia, para apresentar a Allan Kardec uma prova de que Deus existe. Irmãos, vamos fazer um raciocínio aqui muito breve. Do nada, nada surge. Nós estamos aqui, nós somos terráqueos, somos moradores de um planetinha chamado Terra, que circula um Sol de quinta grandeza, e nosso planeta faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea, que não é uma das maiores que existem no nosso universo. O telescópio Hubble, num frame, ou seja, numa pequena partícula de uma foto tirada do universo, detectou só num pequeno frame, que é um pedacinho pequenininho, mais de 125 milhões de galáxias. Toda essa matéria, ela não surgiu do nada. Porque do nada, nada surge. Ela foi colocada no universo para que existisse. Quem colocou essa matéria no universo só pode ser chamado de Deus. Então, já que do nada nada surge, e nós estamos aqui, nós existimos, e nós somos seres pensantes e falantes, aliás, muito falantes, né? E pouco escutantes, podemos dizer que nós somos o efeito, que surgimos de uma causa. E que causa foi essa? Há cerca de mais ou menos 13 bilhões de anos atrás, houve no nosso universo uma grande explosão chamada Big Bang, que fez com que um imenso conjunto de matéria se desmembrasse, se fragmentasse e fosse enviado para diversas direções. Um desses fragmentos é a nossa galáxia. Nós estamos viajando pelo espaço infinito do nosso universo. Agora eu não me recordo se foi Carl Sagan ou Stephen Hawking
que aventou a ideia de que há vários universos, não só um. E esses universos estariam juntos num grande espaço, ligados um ao outro, por espécie de bolhas. Nós estaríamos numa galáxia dentro de um universo que, na verdade, estaria dentro de uma bolha. E essas bolhas seriam ligadas umas às outras. E, às vezes, um universo troca matéria com outro através de furos nessa bolha. Esses furos são chamados de buracos negros. Buracos negros. Foi uma teoria para explicar o que é um buraco negro. Buraco negro, então, segundo uma das teorias dos astrônomos, seria uma ligação de um universo com outro universo. Certo? Então, tudo é muito maior do que imaginamos. Quando nós olhamos o céu e enxergamos milhares de estrelas, nós estamos vendo o brilho de astros que podem até já não existir mais atualmente, porque o brilho dessas estrelas chegou até nós tardiamente. E a estrela pode nem mais existir atualmente. Toda essa matéria não surgiu do nada. Ela foi criada por algum ser, alguma força, já que o do nada, nada surge. Do nada, nada surge. Então, a nossa existência seria uma prova de que Deus existe. Porque há coisas que o homem cria. Na verdade, o homem, ele manipula da criação de Deus. Nós pegamos da matéria do nosso planetinha azul, modelamos e damos formatos úteis, formato de carro, de avião, e aí nós inventamos uma série de coisas, espaçonaves, que atualmente já conseguem distanciar-se do planeta Terra e chegar até a Lua, chegar até Marte, com a câmera para filmar lá. Foi através desses inventos que nós descobrimos que vida material, no sentido que nós temos aqui no planeta Terra, é algo muito raro no nosso universo. Porque necessita principalmente do elemento água. E a água é um elemento raro no universo. Quem criou tudo isso? Deus, já que do nada, nada surge. Essa aula, que é uma aula clássica da filosofia, deveria ser dada a todos os alunos que é de universidade, de
colégio, eu costumava, quando dava aulas de direito, dar essa aula aos meus alunos de direito penal. Aí vocês vão me dizer, mas o senhor não é professor de filosofia. Não sou, de fato eu não sou. Eu sou professor de direito, pós-graduado em gestão ambiental e com mestrado em direito. Mas eu achava importante dar essa aula sobre a prova mais importante da filosofia da existência de Deus aos meus alunos de direito. Porque Deus, sem a gente, é Deus. Agora, nós, sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Certo? Então, eu dava essa aula de filosofia para meus alunos, que adoravam, realmente. É uma aula interessante, né? Orlando? Uma aula para se pensar. Oi? Orlando, Oi. você pode ler a próxima questão para nós? A próxima questão é a de número 5. Pergunta Sim. assim: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens têm em si da existência de Deus? A resposta: que Deus existe. Pois de onde lhes viria este sentimento, se não se apoiasse em nada? É interessante isso aí. Uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Mesmo é interessante isso aí, porque nós fomos criados, nós nascemos e vivemos ouvindo pessoas nos dizerem que Deus existe, né? Nossos pais, nossos professores, nossos avós. Quando a gente chega lá para visitar a avó e diz assim: benção, avó. A avó diz para nós: que Deus te abençoe, meu filho, ou meu neto. Então, que Deus me abençoe. Então, nós somos criados já ouvindo pessoas mais velhas dizerem para nós que Deus existe. Mas se não acontecesse isso, a verdade é que dentro de nós existe ali uma chamazinha que diz para nós que deve existir um ser superior a tudo e a todos, que é o Criador de tudo e de todos. Esse sentimento, por mais que a gente tente negar que exista dentro do nosso peito, ele vai ficar ali nos apoquentando, até que a gente passe a estudar aí o tema com seriedade. Os teoremas da Teodiceia, como acabei de mencionar, é para vocês, meus irmãos. Nota-se que mesmo os selvagens, eles fazem seus rituais, eles cantam e dançam em adoração ou agradecimento a Deus. Alguns a deuses, mas isso aí prova que Deus existe. Os selvagens. Por exemplo,
os nossos indígenas creem em Deus. Não precisou nenhum professor dizer para eles que Deus existe. Eles simplesmente acreditam em Deus. E dão a Deus diversos nomes. Tupã. Qual é o outro nome de Deus para os indígenas? Tupã. Não importa, eles dão vários nomes. Vários nomes, né? Tupã. É. O povo africano, por exemplo, chama Deus de... Cada língua, cada ser. Cada tem... povo dá um nome para Deus, né? É. E mesmo os povos primitivos acreditam num ser superior, criador de tudo e de todos. Orlando, qual que é a próxima questão? A questão de número 6. O sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria obra da educação e produto das ideias adquiridas? Foi o que eu perguntei, né? Agora há pouco. Quer que eu leia a resposta? Leia para nós, por gentileza. Se assim fosse, por que os selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensinamento, não seria universal e só existiria como as nações científicas entre os que pudessem receber este ensinamento. É o que eu acabei de explicar, né? Porque nós temos um sentimento dentro de nós que clama pela existência de Deus. Deus, quando nos criou, ainda que simples e ignorantes, ele deixou no íntimo do nosso ser, do nosso espírito, uma chamazinha que está queimando, dizendo assim: olha, eu te criei, meu filho. Eu te criei, minha filha. Eu existo. E a gente pode tentar negar isso. Nós nos tornaremos ateus. Mas é inútil negar algo que é da própria natureza dos seres. Eu procurei aqui, não achei para declamar para vocês, meus irmãos, mas eu tinha um livro do Frei Leonardo Boff, chamado Tempo de Transcendência, e que no finalzinho desse livro, Boff procurou um poema de Friedrich Nietzsche e declamou esse poema numa conferência que ele fez. E nesse poema, no finalzinho de sua encarnação, Nietzsche assume ser teísta, que acredita em Deus. É um poema muito belo e curtinho. Eu não lembro ele de cabeça. O comecinho era assim: teu sou eu, embora tenha me juntado
aos sacrílegos e incrédulos. Eu acho que ninguém mais do que Nietzsche fez ataque tão contundente aos axiomas que provam que Deus existe. Nietzsche era ateu. Nietzsche foi educado severamente por pais protestantes. Nada contra os protestantes e nada contra a educação protestante. Mas obrigavam Nietzsche a repetir trechos da Bíblia de cor. E Nietzsche se tornou meio maluquinho, né? Quando criança, ele andava com a Bíblia embaixo do braço, chegava no colégio, subia numa pedra e começava a pregar ali a Bíblia para seus coleguinhas, que o chamavam de o pequeno pastor. Conforme Nietzsche foi amadurecendo, e lendo e estudando, ele chegou à conclusão de que a crença dele em Deus era porque os pais dele obrigaram-no a estudar a Bíblia. E muitas vezes à custa de palmadas, palmatórias, né? E o resultado disso foi a revolta. Nietzsche chegou à conclusão que as pessoas acreditam em Deus porque elas são obrigadas, de alguma forma, por seus pais, por seus professores, pelos padres, pelos pastores, né? Pelos palestrantes espíritas, né? E aí, então, ele se revoltou e se tornou ateu. Eu não sei se eu estou sendo feliz nessa exposição. Eu estou tentando ser o mais claro possível dentro da complexidade deste tema. Quanto tempo que eu já falei, Helena? Não sei. Você já falou uns 35 minutos, 36. 35? Já posso encerrar, então? Pode. Você sabe por quê? A gente queria que você falasse 1 hora, 2 horas para nós, mas depois não vai sobrar nada para a gente falar sobre Deus no próximo estudo. Na próxima semana, né? No próximo estudo, né? Então, a minha ideia era facilitar esse estudo da semana que vem, não esgotar o tema, porque esse tema é inesgotável. Porque Deus é inesgotável. Deus é inesgotável em suas maravilhas, em suas criações, na beleza do universo, né? É tanto que a maçonaria, os maçons, chamam Deus de o supremo arquiteto do universo. Tudo que ele criou é muito bonito, muito útil. Cada pedacinho do que ele criou, que é toda a Terra, mais outros planetas, tem sua importância. Exatamente. Passando a olhar para nós, cada pedacinho do nosso corpo, da nossa vida, tem uma importância muito grande. Então, Deus criou isso, né, para nós, né? Que se tira um pedacinho dali já faz falta para nós. Né? Já faz falta para nós. E ele que criou tudo. Bom, eu completei agora no dia 29 de maio 50 anos de idade. E eu, graças a Deus, eu nasci num lar espírita. E nesses anos todos de doutrina espírita, eu já fiz essa preleção, acho que umas 10 vezes. Oi? Preciso falar isso.
né? Daí porque eu consegui falar de memória esse tema, tendo de estudar muito pouco para relembrar dele, mas eu contei com a ajuda do meu pai, que leu para mim todo o capítulo aí do Livro dos Espíritos. Eu quero aqui agradecê-lo de coração. E eu assisti duas conferências no YouTube. Quando você digita ali no YouTube as provas da existência de Deus e clica em pesquisar, várias palestras vão surgir, mas eu destacaria duas. Uma da organização Montfort, um professor de filosofia, calvo, eu esqueci o nome dele agora. Ele fala mais ou menos 1h30 sobre as provas filosóficas da existência de Deus. E, se não me falha a memória, são 5 provas. Ou evidências, caro queira, né? E ele, com certeza, desincumbiu-se melhor dessa missão do que eu, nessa meia hora que estou falando aqui para vocês. Tem também uma conferência maravilhosa do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Aí, gente, não tem nem comparação, né? Porque o Divaldo Pereira Franco, quando fala, ele encanta a todos. E aí ele fala mais ou menos por 2 horas a respeito das provas da existência de Deus. E ele convida todo mundo a observar o universo, olhar as estrelas, olhar a grandeza do mar, olhar a beleza de uma criança que nasce, a perfeição de um bebezinho que já nasce ali, né? Com seus pezinhos bem torneados, perfeitinhos. E aí, então, é difícil negar que exista um ser superior a tudo. Ser, inclusive, que pode não ser de natureza masculina, pode ser de natureza feminina, né? Muito obrigado a todos pela paciência de me escutarem. Vamos estudar a doutrina espírita, que é maravilhosa. Quero agradecer o tio Odilon por criar a nossa sala e organizar a nossa live. Quero agradecer a meu pai novamente. Quero agradecer a minha mãe, que está aqui do meu lado, me dando os pitacos, chamando minha atenção às vezes. Quero agradecer a presença de todos e todas que estão aí junto comigo assistindo essa preleção esta noite. Fiquem na paz de Deus. Que assim seja. É muito difícil para mim fazer um elogio para o André, porque eu sou suspeito, né? Pai é suspeito. Mas parabéns, filho, você foi muito bem. E por tudo que você falou, e o pouco que você acha que falou, que foi muito, a gente analisa aí com bastante carinho o desafio que vem pela frente aí, no estudo do Livro dos Espíritos, que nós vamos pegar afinco nas nossas lives de sexta-feira. Não é, Dilon? Cadê o copo d'água? E aí eu passo a palavra para o Dilon agora. Sim, senhor.
vamos pegar um afinco. E eu agradeço pela oportunidade de aprendizado, né? A gente aprende bastante nessas lives. E agora nós vamos fazer de forma mais assim dinâmica, participativa, os estudos do Livro dos Espíritos, como é perguntas e respostas, né? Então nós vamos buscar lançar as perguntas e cada um poderá comentar, né, dentro do limite do nosso tempo, né? Nós temos aqui. Eu acredito que vai ser um aprendizado muito bom. Muitas experiências a compartilhar, né? Olha, a surpresa que nós tivemos nessa noite com a aula que o André nos trouxe, né? Nossa, foi muito, muito instrutivo mesmo, né? Muitas informações que eu desconhecia. Às vezes a gente fica mais restrito, né? A pergunta do Livro dos Espíritos, um pouquinho, às vezes vai para a Gênesis, né? Mas o André trouxe informações mais abrangentes, né? Que vem corroborar com o aprendizado que nós estamos buscando. Gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço. O nosso presidente está presente, o João Dalmolin também. Boa noite, seu João. E eu poderia sugerir que o João fizesse o encerramento dessa noite. Pode ser, João? Deixa eu me ligar aqui, eu estou aqui no escuro. Vou pegar uma luz aqui, eu estou embaixo do pé de manga aqui fora. Está no escurinho, olha que beleza. Bom, beleza, embaixo do pé de árvore. Está frio, né? Aqui é quente, né? Frio. Embaixo do pé de manga, eu não sei se é muito quentinho, não. Então, só fazer a prece de encerramento? Sim, senhor. Tá bom. E algum comentário mais, esteja à vontade, está à sua disposição. Eu acho que o André já comentou muito bem, né? Foi... se ele se sentiu feliz, eu não sei, mas ele foi feliz, né? Quando ele perguntou se ele foi feliz, a gente podia perguntar, mas você está se sentindo feliz? Eu acho que ele está, porque ele falou bem, né? Lembrou de tudo, conseguiu transmitir, como ele disse, de memória. Nós só temos a agradecer, né? Agradecer uns aos outros por estarmos juntos, por estarmos nessa oportunidade, aproveitando dela. Agradecer a espiritualidade que nos ampara, que nos intui, né, que nos inspira a falarmos, a termos uma postura, a nos alinharmos com o ensinamento que está sendo trazido, porque nós precisamos ter essa postura, este sentimento de acompanhar com interesse para a gente aprender. E a espiritualidade trabalha nisso, então nós agradecemos muito nesse instante, esses irmãos em espírito. Agradecemos a toda essa enorme escala, hierarquia, tão bem organizada, que vai subindo até chegar no Mestre Jesus, até chegar no Deus que foi hoje o tema, o nosso tema. Agradecer por tudo, essa maravilha da criação, com recursos tão maravilhosos, recursos tão fantásticos à nossa disposição, para o nosso crescimento. Obrigado, Senhor. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, André. Que esses ensinamentos, que essa aula de hoje, tão calma, uma aula tão serena, possa ficar conosco, nos motivando para a continuidade nossa em estudos, em outras lives, em leituras, em tudo aquilo que nos ilumina mais, aquilo que ilumina o nosso caminho evolutivo e nos faz firmes para persistir, seguir em frente, sempre buscando
mais aperfeiçoamento, buscando muito mais aperfeiçoamento, mesmo que isso exija, como disse Jesus, ir pela porta estreita, mesmo que isso exija de nós renúncia de outros confortos, de outros convites, de outros apelos. Obrigado, Senhor, obrigado, irmãos, que o nosso final de semana continue nessa toada, continue firme, sereno e ativo no bem a nós mesmos, no bem ao próximo. Que assim seja. Que assim seja.